Olá, gente, graça e paz, Relade aqui, tudo bom? Vamos para mais uma parábola de Jesus, e haja parábola. A parábola de hoje está lá em Mateus 21, 33 a 46. É a parábola dos lavradores, ou parábola dos lavradores maus. Em algumas traduções vai ter assim, né? Esse texto também está lá em Marcos 12, de 1 a 12, e Lucas 20, de 9 a 19. Então nós temos três versões para a mesma parábola. Na verdade, são a mesma coisa, são muito parecidas as descrições, salvo um ou outro detalhe. E o texto diz assim: E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos, em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando: eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: Este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe: Ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu: Nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será tirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. Então Jesus mais uma vez nos conta uma parábola nos dias finais de seu ministério. O cenário do fundo aqui é o templo, a audiência é aquela multidão ali reunida, seus discípulos e os próprios fariseus, escribas e demais líderes religiosos de Israel. Jesus ele começa essa história no verso 33 falando a respeito de um proprietário de terra que plantou uma vinha, equipou-a e colocou pessoas para cuidar dela e depois se ausentou em uma viagem. Lucas, quando relata essa mesma parábola, nos diz no verso 9 do seu texto que esse homem ausentou-se por longo tempo. Eu acho interessante o relato de Lucas porque longo tempo dá a ideia de um prazo indeterminado. Ele não sabe ao certo quando voltará, nem ele, nem os trabalhadores. A Bíblia nos fala sobre Israel como propriedade de Deus, seu povo escolhido, e usa de três figuras de árvores para descrevê-la: a videira, a figueira e a oliveira. Quando Jesus fala sobre alguém plantar uma vinha, aquelas pessoas que estavam ali lhe escutando, né, especialmente os líderes religiosos, facilmente entenderiam que essa história diz respeito a Israel. O verso 34 diz que, aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Daqui temos que Deus deixou sobre seu povo líderes responsáveis por cuidar dele de maneira a que dessem fruto. O fruto deveria ser repartido entre eles e o proprietário da vinha, como é costume nesse tipo de arrendamento rural. Nem os trabalhadores trabalhariam de graça, participando de parte da colheita, como a gente vê, por exemplo, na história de Ruth. Nem tampouco colheriam tudo para si, mas reservam boa parte para pagamento e desfrute do Senhor e proprietário das plantações, que é o que nós vemos também em Marcos 12:2 e Lucas 20:10.
A história fala de um homem generoso, ele não requer toda a colheita. E isso é interessante, porque a lei de Deus, dada por meio de Moisés, dizia que não se podia amarrar a boca do boi que fazia a debulha, está lá em Deuteronômio 25:4, e que não se deveria voltar para pegar as espigas que porventura fossem caindo durante a colheita, mas deixassem essas espigas caídas para os pobres. É o que nós vemos em Deuteronômio 24:19-21. Essa é a lei do nosso Senhor, Deus soberano. Mas para o homem não basta muito, ele quer tudo. Os líderes de Israel queriam ser donos da vinha que não lhes pertencia. Deus, o Senhor da terra, manda diversos servos, seus profetas, para obter parte do fruto, que são recebidos com ameaças, com violência, maus tratos e mesmo com a morte, que é o que nós vemos nos versos 35 e 36 da parábola de Jesus. Marcos e Lucas dizem que eles foram mandados embora de mãos abanando ou de mãos vazias, a depender da tradução. Dizem ainda que foram humilhados e que foram muitos, ou seja, também um número indeterminado. Isso para descrever a quantidade de profetas que Israel recebeu da parte de Deus, de maneira que eles se arrependessem dos seus maus caminhos. E perceba que muitos dão a ideia de realmente um número bem maior do que nós vemos descrito nas Escrituras. Por quê? Porque a gente tem talvez uma impressão errada de que os profetas que Deus manda para Israel para lhes avisar do seu mau comportamento, do seu castigo, etc., são os profetas que nós vemos, por exemplo, nos profetas maiores, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, ou os profetas menores, Jonas, Amós, Obadias, esse tipo de gente. Esse tipo essas pessoas, né? E na verdade não foram só esses. Na verdade existem muitos outros narrados, por exemplo, nos livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Pessoas cujos nomes aparecem às vezes um versículo apenas, e pessoas cujo nome sequer aparece, tá certo? São anônimos famosos, digamos assim. Mas nos versos 26 a 38, Jesus nos diz que o Senhor resolveu mandar o seu filho, o herdeiro, que é ele mesmo. O comportamento dos lavradores maus para com este é ainda pior. Vejamos, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. E foi exatamente o que eles fizeram, no verso 39, sinalizando, apontando para que o que aqueles líderes religiosos brevemente fariam com o próprio Jesus. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles queriam se apossar do que não lhes pertencia. Como muitos religiosos de hoje, aqueles homens só queriam usufruir dos privilégios sem ter o trabalho de cuidar do povo. Bônus sem ônus, pastores mercenários, como Jesus disse em outro lugar. O verso 45 diz que após ouvirem as parábolas, não apenas essa, mas todas as que já contamos aqui e que Jesus lhes havia dito até então, finalmente a ficha caiu e eles procuraram prender Jesus. Lucas 20:19 nos diz: pois perceberam que fora contra eles que ele lhes havia exposto essa parábola. Então aquela parábola era uma maneira de Jesus expor publicamente o comportamento mau daqueles homens maus. O mal do religioso de todos os tempos é que, confrontado por Cristo, permanece com o coração endurecido, não se arrepende, pelo contrário, se revolta contra quem lhes entrega uma palavra de confrontação, seja Jesus ontem, seja um de seus discípulos hoje. Então, antes de encerrar, eu queria deixar uma oração para mim e para você hoje. E essa oração é para que sejamos discípulos e pastores fiéis. E aqui entenda pastor não apenas como um cargo eclesiástico, mas a pessoa que cuida de vidas. Então se você é líder de um pequeno grupo, se você cuida da sua própria família, você já é um pequeno pastor, digamos assim. Mas em segundo lugar, por arrependimento, se porventura não tivermos sido fiéis até agora. E terceiro e último lugar, para nós concluirmos essa mensagem, para que Deus nos ajude a cuidarmos e pastorearmos uns dos outros. Amém? Se essa mensagem abençoa a sua vida, curta, comente, compartilhe, que Deus nos abençoe e abençoe a sua semana. Amém?